Capítulo 299 Face a face em um caminho estreito. A seita Penas Divinas tem muitas facções, todas envolvidas em uma intensa batalha uns com os outros. Em 100 anos, a seita entraria absolutamente em colapso. O que Neeli pretendia fazer era se tornar o primeiro mestre da seita Penas Divinas dentro desses 100 anos e obter a autoridade absoluta. Era a única maneira de reorganizar a seita Penas Divinas. Ganhar o controle de toda a seita Penas Divinas era o primeiro passo de Neeli no confronto com o sábio imperador. Uma vez que ele retornasse dessa viagem, teria que trabalhar em alcançar o reino do destino celestial o mais rápido possível. Este era um dos pontos cruciais para o cultivo. Como Neeli andou em zigue-zague, ele percebeu uma garota que estava andando na direção oposta. Ela parou seus passos quando viu Neeli. Esta estrada era a única maneira de chegar a este vale. Neeli levantou a cabeça com uma expressão atordoada. Ele nunca imaginou que ele iria encontrar Long Yuan aqui. Ela estava procurando por sua mestra. Então, era certo, sua mestra e Long Yuan foram condiscípulas. Long Yuan também nunca esperava encontrar Neeli aqui. Ao ver Neeli, ela sentiu como se alguém tivesse apreendido seu coração. Ela não sabia o que fazer com as mãos, nem se atreva a abordá-lo e cumprimentá-lo. Originalmente, com sua personalidade, ela nunca olhava para alguém com muito respeito. No entanto, seu coração tinha mudado um pouco, desde que Neeli tinha completamente derrotado ela. Mesmo que ela não conseguisse descobrir por que se sentia tão nervosa ao vê-lo. Este não era ela em tudo. Não havia ninguém aqui, exceto os dois. Uma onda de incerteza a deixou perdida sobre o que fazer. Neeli ficou no lugar quando ele olhou para ela e perguntou: por que você está aqui? Embora ele não poderia deixar de se lembrar da arrogante Long Yuan de sua vida anterior, ele ainda se lembrou das palavras de sua mestra. Para todas as vinganças passadas e presentes, a solução começa com ele mesmo. Embora a atual Long Yuan era um pouco arrogante e tirânica, ela não tinha chegado ao ponto sem volta ainda. Desde que ele tinha voltado à vida, ele tinha o poder de resolver esta vingança antes que se tornasse mais profunda. A voz de Long Yuan tremia. Eu estou aqui para... Eu estou procurando por alguém. Neeli estava intrigado. Quem era essa menina que está na frente dele que mostrou essa cara vermelha corada? Ela era realmente a tão arrogante Long Yuan de sua vida anterior. Ela era realmente aquela mulher excessivamente tirânica. Os dois estavam de pé a uma certa distância. Neeli descobriu que era uma distância desconfortável para uma conversa, então ele deu um passo adiante. O corpo de Long Yuan imediatamente endureceu e ela deu um passo para trás. Sua voz tremeu. O que você está tentando fazer? Seu rosto ferveu quando pensou de novo nos incidentes quando Neeli a humilhou. Ele não ia ser implacável de novo, ia. Aqui. Agora. Havia apenas eles dois aqui e ela claramente não estava em seu nível. Mesmo sua força física, de que ela tinha mais orgulhoso, tinha sido derrotada por ele. Para confrontá-lo ela já não tinha o menor espírito de luta. Neeli estava um pouco atordoado. Desde quando Long Yuan tornou-se tão tímida? Neeli ficou no lugar, mas não podia deixar de achar a situação bastante engraçada. Não se preocupe. Eu não posso fazer nada com você uma vez que estamos no interior do Instituto Alma Celeste. Neeli realmente estava tentando seguir as instruções de sua mestra para resolver seu ódio por ela.
Mas agora que eles estavam cara a cara, ele não tinha ideia de por onde começar. Em seu coração, Nili ainda guardava rancor para com Long Yuin. No entanto, este não era mais sua vida anterior. A situação era completamente diferente. Depois de ouvir os ensinamentos de sua mestra, ele já tinha decidido deixá-la ir. Nili nunca pensou que seu confronto faria a tirânica Long Yuin mudar dessa maneira. Ela era totalmente diferente da Long Yuin, que ele tinha conhecido. Nili juntou todas as peças. Em sua vida anterior, Long Yuin tinha sido extraordinariamente talentosa desde que ela era jovem e todos tinham lisonjeado ela. Pouco a pouco, isso subiu sua cabeça e a tornou arrogante. Com o passar do tempo, e ela tornou-se mais forte, mais e mais despótica e arrogante. Ela não via nada que valesse a pena. No final, ela forçou a morte de sua mestra. No entanto, a Long Yuin desta vida ainda era jovem. Ela ainda podia ser reformada. Ela tinha mudado desde que Nili havia derrotado ela completamente. Ela ainda era tão forte quanto antes, mas agora, ele tinha impedido sua arrogância de crescer. No entanto, a atual Long Yuin só iria ceder a Nili. Ela definitivamente não seria tão tímida em relação aos outros como a ele. Parecia que a Long Yuin de sua vida anterior não teve tais ensinamentos. Foi por isso que ela cresceu para se tornar uma pessoa tão terrível. Um sorriso imoral vazou da boca de Nili quando ele olhou para Long Yuin. Agora que eu encontrei a fonte do problema, eu vou ter certeza de reformá-lo completamente. Vou transformá-la em uma pessoa melhor para o futuro. Nili moveu-se até que Long Yuin ficasse a apenas um passo dele. Seus pensamentos se foram ao longe. Antes, sua ira e ódio por Long Yuin tinham nublado seus olhos. As palavras de sua mestra lhe tinham permitido reexaminar suas ações nesta vida. Na realidade, a solução não era necessariamente dente por dente. Ele poderia tirar proveito da situação. Enquanto seu adversário ainda era jovem, ele poderia fazê-la perder completamente a sua força de combate ou mesmo convertê-la para seu lado. Isso não seria inteligente. Algumas pessoas cobiçam por sangue desde que eram jovens, crescendo até se tornar miseráveis ingratos. Essas pessoas não são dignos de ser reformadas. No entanto, as pessoas como Long Yuin eram diferentes. Mesmo que ela fosse arrogante, sua personagem em si não era tão ruim. Tudo o que ela precisava era de algumas surras e palestras. Havia ainda espaço para a reforma. Gaudemos, kkkk, só precisa de umas porradas. Todos os pelos do corpo de Long Yuin ficaram em pé quando Nili deu um passo mais perto. Sentia-se como uma ovelha tosquiada, nua sob o olhar dele, sufocando sob a pressão. Se fosse qualquer outra pessoa, Long Yuin nunca iria sentir esse medo. Mesmo se o adversário fosse um especialista várias vezes mais forte do que ela sabia que eles ainda temiam o poder de sua família Selo do Dragão. Portanto, eles não ousariam fazer qualquer coisa para ela. No entanto, isso não se aplica a Nili. Ele tinha sido o primeiro a repreendê-la, então ele tinha usado um chicote para atacá-la. Depois disso, ele usou sua própria força física para lhe dar uma boa surra. Mas, mesmo depois de tudo isso, mesmo depois de ela ter sido provocada pelas palavras de Nili, ela ainda queria lutar com ele corretamente. Ela não quer tirar proveito do poder de sua família. Ela percebeu que, sem sua família, ela não era nada para Nili.
Mesmo que Nili fosse apenas um pouco mais alto do que ela, ele era como uma montanha, pressionando-a para que ela não conseguia respirar. O coração de Long Yuin bateu descontroladamente. Ela tomou respirações pesadas como seu peito arfava para cima e para baixo. Sob o olhar invasivo de Nili, ela não podia deixar de cobrir o peito com as duas mãos. Sua voz tremeu. O que você está tentando fazer, graus. A beleza de Long Yuin era realmente digna de nota. Em comparação com a mestra de Nili, cada uma tinha seus próprios méritos. Ambas eram de belezas nível deusa. Agora, Long Yuin estava usando uma roupa apertada que delineou as curvas de sua figura. Nili não podia deixar de achar o comportamento nervoso de Long Yuin bastante engraçado. Esta menina era muito narcisista. Será que ela pensava que ele ultrajou sua modéstia? Ele tinha ouvido em algum lugar antes que as mulheres arrogantes são muitas vezes apenas fortes por fora. Sob essa aparência exterior há realmente um coração fraco. Ele tinha ouvido que Long Yuin tinha sido criada por uma mãe solteira, que tinha mais tarde se casado novamente. Foi por isso que ela agia tão rude e irracional, de modo que ninguém podia chegar perto dela. Talvez, Long Yuin era apenas solitária. Sua personagem arrogante era apenas uma máscara. Enquanto esses pensamentos passaram por sua cabeça, o ódio que ele tinha mantido por Long Yuin de sua vida anterior, finalmente se dissolveu. O canto de sua boca se curvou enquanto olhava Long Yuin, que estava agindo como um coelho assustado. Sendo o cara mau nesta vida, ele se sentia muito bem. Nili afagou seus ombros. Long Yuin, Yingyuero é minha mestra. Eu não sei que tipo de rancor você tem com ela, mas eu quero que você saiba que ela é uma pessoa de bom coração. Ela definitivamente não magoaria os outros. Eu espero que você possa deixar de lado seus sentimentos e pense sobre as coisas novamente. Talvez houvesse um mal-entendido em algum lugar. Quando a mão de Nili tocou seu ombro, todos os músculos do seu corpo imediatamente ficaram tensos. Ela estava tão nervosa que não conseguia nem pensar. Este era um deserto, onde não havia ninguém por perto. Seria que Nili a deixaria ir? Long Yuin não estava pensando mais em Yingyuero. Ela só podia responder com uma voz trêmula, ó. Nili inexpressivamente olhou para ela por um momento. Por que ele demorou tanto se Yuin estava tão fácil de manusear hoje? Seus dedos estavam quase brancos de tanto que ela os apertava. Seu rosto também corou. Ele não podia deixar de achar a cena bastante divertida. Se ele tivesse pensamentos impróprios e tomasse liberdades agora, ela provavelmente não iria mesmo ser capaz de resistir, certo? Graus. Gaudemus, o seu safadinho, eu sei que tá curtindo isso, hein? O eu 3TO te vendo. XD. Talvez esta menina diante dele era a verdadeira Long Yuin. A diferença entre a anterior e atual Long Yuin era tão grande que Nili não podia deixar de considerar um pouco engraçado. No entanto, ele parou de provocá-la quando viu que ela estava prestes a enterrar a cabeça em seu peito. Nili olhou para Long Yuin novamente. Volte e pense sobre o que eu disse. Se você tiver qualquer problema, por favor, venha a mim. Ele não conseguia parar de rir internamente. Que gentil ovelhas ela era. No entanto, ele não a importunou mais, já que ele queria que Long Yuin pensasse cuidadosamente em suas palavras pela primeira vez. Ele então passou por ela e foi embora.
Nili tinha tomado apenas alguns passos antes da voz de Long Yuin de repente chamá-lo, espere. Ela sentiu como se tivesse usado toda a força de seu corpo apenas para dizer essa palavra. Nili virou-se para encará-la. Qual é o problema? Você não me disse para ficar o mais longe possível. A voz de Long Yuin morreu no final de sua sentença, até que foi tão suave quanto o zumbido de um mosquito. No entanto, Nili ainda ouviu claramente. Ele sorriu, mesmo que eu explicasse essas questões, você provavelmente não entenderia. No entanto, depois de ouvir os ensinamentos de minha mestra, eu decidi abandonar meu ódio por você. Long Yuin, eu também espero que você deixe seu ódio pela minha mestra. Depois disso, talvez nós ainda possamos nos tornar amigos. Temos aula em 3 dias. Eu estarei esperando por sua resposta. Nili terminou suas palavras, sorriu, em seguida virou-se e saiu. Long Yuin estava perdida, enquanto observava a silhueta de Nili diminuir conforme se distanciava. Por que Nili a odiava? Era por causa de Yingyuero. Como Yingyuero se tornou mestra de Nili? Os pensamentos de Long Yuin estavam em um emaranhado. Seu corpo endurecido finalmente começou a relaxar conforme Nili estava mais e mais longe. Seu corpo inteiro se sentia fraco, como se ele tivesse drenado toda a sua energia. Foi apenas um encontro simples com Nili, mas ela sentiu como se tivesse experimentado uma enorme batalha.